Oi, pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar ainda de alguns assuntos pré-estrutura de dados, né? Mas que a gente vai utilizar, tá bom? Principalmente a recursividade. Programação dinâmica é mais para familiarizar vocês com esse termo, tá? Mas provavelmente essa vai ser uma das únicas vezes que vocês vão ouvir falar desse termo, pelo menos no curso, tá bom? É uma técnica para projeto de algoritmos, tá bom? E recursividade acaba sendo também. Tá? Então, o que que é recursividade, né? Ou recursão? Ela é uma ferramenta essencial para a solução de diversos tipos de problemas computacionais e às vezes até matemáticos, tá? Algo que é definido em termos de si mesmo é considerado recursivo. A grande ideia por trás da recursão é eu ter uma função, ter algum processamento que parte desse processamento é feito utilizando a mesma rotina. A gente vai ver diversos exemplos, tá? Exemplos de recorrências e depois de recursividade. Recorrência é como a recursividade, como essas funções recursivas são chamadas na matemática, né? Então, um exemplo bem famoso, vamos dizer assim, né, que a gente trata quando a gente vai falar de recursividade. Tem gente que não gosta muito dele, mas eu acho que funciona. É falar do fatorial. Então, imagina um número positivo qualquer n. O fatorial de n é definido como o produto de todos os inteiros entre n e 1. Por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. O fatorial de zero é definido como 1. E a função fatorial na matemática é representada pelo ponto de exclamação. Então, quando eu quero um número fatorial normalmente quando se vê no ensino médio, ele é lá em análise combinatória, né, um pouco de probabilidade. E aqui no TSI vocês provavelmente verão também estatística, né? Probabilidade estatística. É, Então, o fatorial de um número, né? E outra coisa, essa função ela é para o domínio dos números naturais, né? Geralmente a gente usa ela para representar contagens, né? Quantidades grandes de valores. Então, zero fatorial é definido como 1. Um fatorial é 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante. Se a gente generalizar, né? Então, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, até chegar em 1. Então, essa é um produtório, né? É uma sequência de produtos, uma sequência de multiplicações. Então, a gente pode definir formalmente o fatorial dessa forma aqui. N fatorial é 1, perdão, gente, se n igual a zero. Caso contrário, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes tararara, até chegar a 1, se n for maior que zero. Tudo bem? A gente poderia até estender para n aqui, ó, n menor ou igual a 1, e aqui, caso contrário, daria a mesma coisa, tá? Para todo esse A de ponta cabeça aqui, quer dizer para todo. Para todo n que pertence ao conjunto dos números naturais. Eu falei do domínio dos naturais agora há pouco. Se eu falei essa coisa, foi errado. Perdão. Os números naturais, tá? Então, a gente pode representar também como um produtório, né? Então, n fatorial é 1 se n igual a zero. Ou n fatorial, né? Aqui nem precisava disso aqui, né? Peraí. N fatorial é um produtório, que é um π maiúsculo, né? Com i indo de 1 até n, e se n maior que zero. Isso aqui é uma forma compacta de dizer isso aqui. Tá certo? Na verdade, está invertido aqui, né? Aqui seria 1 vezes n mais 1, vezes 1 mais 2 mais 3, até n menos 3, n menos 2, n menos 1, até chegar em n. Tá? Aqui a anotação, que não dá para fazer ao contrário, tá? No produtório, não tem como você decrementar o n, tem que ir aumentando. Enfim, a gente fazer assim. Essa implementação dessa recorrência aqui, dessa representação usando notação matemática do fatorial, a gente for traduzir para uma linguagem de programação, que no caso Java, né? A gente vai ter uma função, um método, né, chamado fat,
porque não tem como a gente falar um número exclamação, né? Não tem como definir esse operador na linguagem Java. Então a gente tem public static int, é um método estático, ele retorna um inteiro, ele chama fat, ele recebe um inteiro n. O fatorial, se eu fazendo aqui de forma iterativa, eu inicializo uma variável f, que vai ser o meu resultado, com 1. Eu faço um for de n até 1. Então, vejam, inicia em n, decrementa, 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 até chegar em 1. Na hora que chegar em 0, isso aqui vai dar falso e para o for. E a cada vez que eu entro dentro do for, eu multiplico o valor que está em f por i. Então, f começa valendo 1. Vamos simular aqui, ó, só para ficar claro o que é que eu estou falando. Deixa eu pôr tinta azul. Falando o seguinte, se eu vou rodar a função pat para 5, por exemplo, o que vai acontecer? Meu f começa valendo 1. O meu i, na hora que entra o 5, né? Vou pôr o n aqui também, ó, valendo 5, que é o que está entrando aqui, né? Então, i começa valendo n, que é 5. E eu faço o quê? Enquanto i for maior que 0, 5 é maior que 0, o f recebe f vezes i. O que é o f vezes i? 5 vezes 1 dá 5, guarda em f. O i decrementa e passa a valer 4. 4 é maior que 0. F, multiplica f por 4 e guarda em f. F vale 5 e vale 4. 4 vezes 5, 20, guarda em f, decrementa. 3 é maior que 0, repete o processo, certo? É isso? 3 vezes 20 dá 60, guarda em f, decrementa. 2 é maior que 0 multiplica f por 2 dá 120, decrementa. 1 1 é maior que 0, multiplica 1 vezes 120, 120, passa a valer 0. O for termina e eu... Ah, aqui está errado, ó, que é f. Peraí. Que é f. Aqui, pessoal, outra coisa, a gente pode fazer enquanto for maior que 1, tá? Porque percebam, se eu chegar até 1, eu vou estar fazendo uma multiplicação à toa, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Você multiplicando, é identidade, né? Outro termo que se usa. Você multiplicando por 1, o número fica ele mesmo, né? Não muda o número. Então, eu não preciso chegar até 1. Então, o meu último aqui é 2, tá? Se n entrar valendo 0, isso aqui já vai dar falso, porque 0 não é maior que 1. Se n entrar valendo 1, vai dar falso também. Mas para a gente implementar exatamente igual está aqui, só para não gerar confusão, vamos deixar o 0 mesmo, tá? Para ficar igual está aqui, ó, tá bom? Dá para entender, mesmo que tenha essa multiplicação além aí sem necessidade. E aí retorna o valor. Essa é a implementação iterativa, né? Que a gente está acostumado. Se tivesse um exercício, provavelmente vocês devem ter feito algum tipo de exercício desse, vocês devem ter resolvido dessa forma. Outra coisa, eu acredito que isso aí seja aí do conhecimento de vocês, né? Que isso aqui é f igual a f vezes i, tá certo? Isso aqui é um operador de atribuição composto, tá certo? É um atalho, não preciso colocar o f do lado direito, ele já representa isso. Eu estou pegando o lado direito, multiplicando pelo valor que está em f e armazenando em f, tá? Agora, continuando, né? Então, por exemplo, se a gente pegar 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ele é igual... Espera aí, gente, eu montei essa apresentação. É. Antes de ler ali, vamos pensar aqui, ó. Eu não sei por que está desse jeito, espera aí. Esses slides aqui são novos. Isso aqui, ó. Aqui, ó.
copiar aqui. Estou colocando ali para o lado direito, porque aí fica certinho, tá? Tá na mesma posição. Tá. Muito bem. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu pôr isso aqui um pouquinho mais para cima e colar aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O zero fatorial, por definição, ele é 1. Só que se a gente pegar aqui nesse slide aqui, prestem atenção. Se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber o seguinte. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, esse pedaço aqui, ele se repete aqui, concordam? Então, eu posso dizer que o 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. A mesma coisa aqui, ó, o 2 vezes 1, ele aparece aqui. A mesma coisa aqui. Então, eu poderia reescrever tudo isso dessa forma aqui, ó. 0 fatorial igual a 1, 1 fatorial igual a 1 vezes 0 fatorial, 2 fatorial igual a 2 vezes 1 fatorial, 3 fatorial igual a 3 vezes 2 fatorial, 4 fatorial igual a 4 vezes 3 fatorial. E aí, se a gente generalizar isso, eu posso dizer que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Só que isso aqui só vai valer para quando o n for maior que zero. Tá? Então, como vimos, como a gente acabou de ver, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4 vezes 3 fatorial. Sendo assim, podemos dizer que para todo n maior que zero, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Por que eu não incluo zero? Porque eu tenho que parar essa definição recursiva em algum momento, e essa aqui é a base da nossa recursão. Tá certo? Então, percebam, eu estou do lado esquerdo, eu falo de uma função e do lado direito ela aparece de novo, que é o fatorial. Aqui, qualquer um, ó. 4 fatorial, aparece fatorial do lado direito. Esse cara aqui vira esse vira esse vira esse, até que em um momento o fatorial para, né? Essa recursão para. Então, vejam a definição recursiva aqui, ó. N fatorial é igual a 1 se n for igual a zero. Ou, caso contrário, n vezes n menos 1 fatorial se n maior que zero. Vamos enxergar isso acontecendo, né? A generalização acima é a definição recursiva da função fatorial, pois nessa definição a fatorial é definida em termos de si mesmo. Sendo assim, uma definição que define um objeto em termos de um caso mais simples de si mesmo é chamada de definição recursiva. Então, olha só, se a gente for expandir o 5 fatorial, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. Isso a gente já entendeu, né? Só que para eu calcular o 5 vezes 4 fatorial, o que eu preciso? Eu preciso calcular o 4 fatorial. O 4 fatorial, quando a gente for calcular ele, é igual a 4 vezes 3 fatorial. Para eu terminar isso aqui, perceba que o 5 fatorial ainda não terminou de calcular. Para eu calcular isso aqui, eu preciso calcular o 3 fatorial. O 3 fatorial é a mesma coisa. Ele é 3 vezes 2 fatorial. Eu preciso calcular o 2 fatorial. O 2 fatorial, de novo, 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial. Não terminei ainda, tem um fatorial para resultar. Vocês estão percebendo que tudo isso aqui está esperando isso aqui terminar, para terminar isso, para terminar isso, para terminar isso, para terminar o cálculo onde começou? Então, na hora que eu chego no zero fatorial, o zero fatorial ele é a base da recursão, porque eu não tenho mais fatorial do lado de cá. Concordam com isso? A gente chegou na base, ó. Essa aqui é a base da recursão. Quando a gente estuda provas formais em matemática, tem uma prova que chama prova por indução. E a prova por indução é exatamente essa ideia. A gente tem uma base e a gente tem a parte indutiva da prova, onde a gente vai dividindo o problema em instâncias menores até que a gente chegue na base, onde o problema para de expandir. E aí ele retorna, ele vai retornando a execução, vamos dizer assim, do que a gente está fazendo, tá? Então tá, 0 fatorial é 1. Então, isso aqui é um resultado que vai vir para cá. Então, 0 fatorial vai passar a valer 1. Agora eu sou capaz de calcular essa expressão, porque eu já tenho o valor do 0 fatorial, que é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, que vai vir para cá.
certo? Agora tem como eu continuar a execução aqui do 2 fatorial, porque eu já tenho essa parte aqui da resposta. 2 vezes 1 dá 2, esse 2 vai ser retornado para a posição onde estava o 2 fatorial, o 2. Mesma coisa, 3 vezes 2 vai dar 6, o 6 vai ser o resultado do 3 fatorial, e eu posso continuar voltando. 4 vezes 6 vai dar 24, o 24 é retornado aqui onde está o 4 fatorial. Se para terminar, 5 vezes 24, que vai dar 120. Tudo bem? Como que a gente implementa uma função recursiva nas linguagens de programação? É só ela aparecer de novo dentro do corpo dela. Então, percebam, a assinatura não mudou, mas como que eu estou fazendo a conta aqui nesse caso, né? Chama FAT, ela recebe um N. Se o N igual a zero, eu retorno 1. Vejam que é a tradução direta disso aqui. Se n igual a zero, na matemática o igual é um igual só, né? O sinal de igual. Aqui nas linguagens de programação, normalmente o operador relacional de igualdade é o igual igual. Por que isso? Porque a gente usa um igual só como operador de atribuição, não operador de igualdade, né? Então, se n for igual a zero, eu retorno 1. Caso contrário, eu estou assumindo que esse n aqui é um valor zero ou positivo, né? A gente sabe que esse int aqui ele representa ele mapeia os números inteiros aqui dentro da linguagem de programação, né? Mas esse n aqui, nosso domínio dele, ele é zero ou positivo, né? Seria a representação dos números naturais. O número natural não tem sinal, né? Enfim, esses termos de matemática não fazem muito. A gente não precisa ficar falando disso, né? Então, se o n, o que eu quero dizer é, a gente tem garantia que o n aqui vai entrar certo, só zero ou números positivos. Se não for zero, vai entrar no else. O que o else vai fazer? Eu vou retornar n vezes fatorial de n menos 1. Se está entrando 5 no n, eu vou calcular 5 vezes FAT de n menos 1 dá quanto? Dá 4. Certo? Aí, o FAT vai entrar de novo nesse corpo do método. Não vai ser zero, porque é 4 que está entrando. Então, vai retornar 4 vezes FAT de 3 e assim por diante até uma hora que ele vai chegar na base da recursão. Tá bom? Outros exemplos de definições de funções recursivas aqui que vocês podem trabalhar ou tentar implementar se vocês quiserem, tá? Na verdade, tem a definição aqui, né, que a gente pode chamar de recorrência, e vocês podem implementar esses métodos. Eu acho que eu até tenho eles implementados prontos, depois eu posso passar para vocês, tá? É uma gata minha que está aqui, por isso que eu estou inclinado aqui, torto. Somatório. Como que eu faço um somatório recursivo? O que é o somatório? Né? O somatório de 0, de 1 até um determinado número, ou de 0 até um determinado número. Pode somar o 0, não tem problema. Se n igual a 0, retorna 0. Se n não for 0, eu retorno n mais a soma de n menos 1, se n maior que 0. Certo? Então ele vai ir somando, né, aqui os valores. Porque vai ser n, depois o n menos 1 e roda pro próximo até chegar em 0. Série de Fibonacci, que a gente já viu, né? Vocês já devem ter visto, claro, na aula de algoritmos, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Definição recursiva dela. Se n menor ou igual a 1, sendo que o n é o termo, né, da função, termo da série, né? Sendo que o primeiro termo a gente está falando que ele é o 0. O termo 0 e o termo 1 valem 1. A partir do próximo termo, termo 2, ele é a soma dos dois termos anteriores. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 5, esse cara aqui ele é calculado somando esses dois. Esse aqui é o fib de n, esse é o fib de n menos 1, menos 2, perdão, e esse é o fib de n menos 1, que é o que está aqui. Certo? A adição, dá para definir de forma recursiva uma adição? Sim, é lógico, pessoal, vocês não vão fazer isso na vida real, tá? Isso aqui é mais um programa de brinquedo para a gente ver, a gente poder pensar nessa ideia da recursão, tá? Então, qual que seria a restrição para eu implementar a adição? Então, a gente esquece que pode fazer adição. Você só pode fazer, a única coisa que você pode fazer, somar apenas de uma em uma
unidade. Então, A mais B é A se B igual a zero, ou, caso contrário, é A mais B menos 1 mais 1, sendo que esse mais aqui é esse aqui. Então, aqui eu teria a repetição. Se eu chamar essa função aqui de AD AB, aqui eu teria um AD de A, B menos 1 mais 1. Então, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou tirando um 1 do B e somando um por fora no A. Que, na verdade, é isso que a soma faz, né? Não é isso que por exemplo, você quer somar 5 com 3 quando você é criança. Você fala, eu tenho 5, 6, 7, 8. Deu 3 aqui, né? 5 com 3 dá 8. É o que esse método aqui, essa definição está mostrando. Subtração é a mesma coisa. O sinal aqui da operação ele está aqui. A subtração eu vou tirando de um em um, né? A multiplicação eu vou somando de B em B, né? Para quantos A's eu tenho. Olha lá, esse multiplicar é esse. A divisão eu vou somando 1 a cada vez que eu consigo tirar um B de A, né? Então, o que quer dizer A dividido por B? Se eu tenho 20 dividido por 5, é quantas vezes eu consigo tirar 5 do 20, não é? Consigo tirar quantas vezes? Tiro uma, sobra 15, tiro mais uma, sobra 10, tiro mais uma, sobra 5, tiro mais um, sobra 0. Terminei a divisão, não consigo tirar mais. Eu dividi 4 vezes aquele número pelo outro. Não foi isso? Eu dividi em x 4 partes, né? Em x partes um número pelo outro. Então é isso que está fazendo aqui. Eu somo 1 a cada subtração do A, subtração do B em A. O resto é a operação de resto, né? O que a gente vai fazer aqui é parecido, a gente repete, só que a gente vai querer saber no final é o que vai sobrar em A. Em vez da gente ir contando, que é o que está fazendo aqui, a gente vai retornar o A, certo? E exponenciação a gente pode fazer a potência, né? A gente está representada aqui a função, né? Ó. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 vezes 2 à primeira. Isso aqui, o 2 à primeira, é 2 vezes 2 a zero. 2 elevado a zero dá 1. Então, a gente chegou aqui na base da recursão. Aí vai voltando, né? 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui dá 2, volta para cá. 2 vezes 2 dá 4, que volta para cá, que é o 2 ao quadrado. 2 vezes 4, 8, que é o 2 ao cubo. Tá bom? Bem, agora eu vou falar rapidamente de um outro tópico, pessoal, que ele é um pouquinho mais espinhoso, assim, dependendo de quando a gente aprende ou da nossa necessidade, às vezes, se precisar, que é a programação dinâmica, tá? Não é nem tanto espinhoso, ele me assusta só, mas ele não é também difícil de entender, tá? É uma técnica de construção de algoritmos em que se armazena a solução de subproblemas de modo a evitar recálculos para a solução de um problema original maior. Então, qual que é a ideia aqui? Normalmente a gente vai utilizar a programação dinâmica aparece normalmente quando a gente tem uma definição recursiva de um problema, só que se a gente for implementar uma solução recursiva para aquele problema, a gente vai ter um excesso, uma coisa um excesso gigantesco, né? Uma quantidade, excesso gigantesco, né? Que absurdo, né? A gente vai ter uma quantidade enorme de cálculos sem precisar. Olha aqui, ó. E o maior aqui, ó. Ficou faltando nos outros. Deixa eu já corrigir. Pessoal, eu já corrijo as transparências, os slides, perdão. Porque senão depois eu esqueço. Essa parte aqui eu fiz nova. Na verdade, isso aqui não é nem tópico do curso, tá? Mas eu acho que vale a pena comentar. Então, imagine o seguinte, vamos voltando aqui, ó. Se aplicarmos o algoritmo recursivo para o cálculo da série de Fibonacci, notaremos o recálculo de vários termos. Por quê? Imagine o seguinte, o exemplo que eu vou dar é de Fib de 5. Se a gente for fazer Fibonacci de 5, olha só o que vai acontecer. Lembra lá da definição recursiva do Fibonacci? Aqui, ó. Fib de n é igual a Fib de n menos 2 mais Fib de n menos 1 se o n é maior que 1.
Então, se eu estou calculando fib de 5, por exemplo, fib de 5 é fib de n menos 2, 5 menos 2 que está 3, mais fib de n menos 1, que está 4. Só que, para eu calcular isso aqui, primeiro eu tenho que fazer esse aqui, que ele é, como isso aqui é maior que 1, né? O n é maior que 1, então eu tenho fib de 1 mais fib de 2. O fib de 1 eu cheguei na base da recursão. O fib de 2, eu vou ter fib de n menos 2, que é 0, mais fib de n menos 1, que é 1. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1 também. Agora, na hora que eu for fazer o fib de 4, então, percebam, eu vim para cá, daqui eu expandi para isso aqui, só que eu tive que fazer isso. Cheguei na base, opa, eu tenho 1 aqui nesse resultado aqui. Vou fazer esse pedaço, vou bem para cá. Eu vou vir para recursivo para cá, vai gerar 1, vai ser 1 aqui. Eu vou para o outro lado, é base da recursão também dá 1. Aí sim eu faço a soma do 1 com 1, que vai dar 2, para somar 1 com 2, que vai dar 3, que é exatamente o fib de 3, certo? O terceiro termo da série de Fibonacci, 0, 1, 2, 3, é 3, que é essa soma. Na hora que eu fazer o fib de 4, eu vou ter fib de 2 mais fib de 3. Fib de 2 vai expandir igual a esse aqui. Fib de 0 mais fib de 1. E o fib de 3 vai expandir em fib de 2, fib de 1, perdão, mais fib. Depois tem isso aqui bonitinho, tá? Fib de 2. Esse fib de 2 vai virar fib de 0 mais fib de 1. Então, vejam, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, soma esses dois, né, que é o resultado, isso aqui vai dar 2, e depois, essa soma, eu venho para cá, esse aqui vai dar 1, depois eu vou somar, aqui vai dar 1, com 1 dá 2, com 1 dá 3, esse resultado aqui é 3, 2 com 3 dá 5, que é esse aqui, e 5 com o 3 que deu aqui, né, que era esse 1 com o 2, deu 3 aqui, dá o 8, que é o fib de 5, né, ó. Opa, perdão. 5, 8, 11. Se eu calcular o fib de 6, tem que dar 11. Só que percebam, vamos ver aqui mais limpinho, né, arrumadinho. Se a gente analisar aqui, vejam como vai expandindo essa chamada de função, nessas chamadas de métodos, né? O negócio vai crescendo, vai crescendo. Se a gente tivesse um fib de 6, eu teria todo esse pedaço aqui, de um lado, do lado direito, e do lado esquerdo do fib de 6, eu teria todo esse pedaço aqui do fib de 4. Tudo isso chamando de novo. Então, olha só. O fib de 2 eu fiz 3 vezes, poderia ter feito uma vez só. O fib de 3 eu fiz 2 vezes, poderia ter feito uma vez só. O fib de 4, aqui eu fiz uma vez, mas se eu for calcular o fib de 6, eu vou ter que fazer do lado esquerdo. E depois, na hora que eu vou fazer o fib de 5, ele vai aparecer de novo, né? E o fib de 5 está todo aqui. Então, qual que é o problema disso, pessoal? A gente trabalha em excesso, né? Põe o computador para trabalhar demais. É lógico, o Fibonacci a gente poderia calcular de forma iterativa muito mais rápido. Mas se optar por fazer de forma recursiva, talvez uma abordagem melhor seria armazenar o que o fib de um determinado termo deu antes de continuar. Então, essa memorização, em inglês é memoization, que é o termo, é a ideia da programação dinâmica. Eu tenho um cálculo que depende de outros cálculos que têm a mesma natureza para ser executado. E se eu tiver um cálculo um pouco maior, ele vai depender de coisas que provavelmente não, que já aconteceram. Então é melhor eu guardar o resultado anterior do que recalcular, né? Então essa que é a ideia. Um outro exemplo de uso de programação dinâmica é o cálculo de alinhamento de duas proteínas ou trecho de DNA. Isso aqui é coisa que eu vi bastante no meu doutorado, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar perdão, alinhar, verificar, estabelecer algum tipo de relação evolutiva entre essa sequência de aminoácidos aqui, né? Com essa sequência de aminoácidos, que é o que forma uma proteína, eu posso utilizar a programação dinâmica, eu vou utilizar para fazer esse cálculo. Só que o resultado eu vou ter que bater aminoácido com aminoácido, utilizando umas tabelas que vão estabelecer essa relação evolutiva entre os aminoácidos. Só que como que funciona esse algoritmo?
Para eu calcular essa célula aqui, ela começa com zero. Mas para eu calcular essa aqui, eu preciso do resultado dessa, dessa e dessa. Para eu decidir qual que eu vou usar. Percebam, ele utilizou o menos 3, que é o mais leve, né? É o maior score. Eu quero uma, na verdade, ele veio daqui e daqui. Depois eu mostro para vocês, tá? O caminho completo aqui. Se eu quiser calcular esse, eu tenho que calcular isso, isso e isso. E assim por diante. Se eu quiser chegar no score final do alinhamento, que é esse ponto, eu tenho que ter calculado isso, isso e isso. Só que para calcular esse, eu preciso desse, desse e do resultado desse. E para calcular esse, eu preciso desse, desse e desse. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Imagina se eu chamo recursivo isso aqui. Eu vou ter que vir fazer esse, que vai ter que fazer esse, tudo, e isso vai começar a se repetir demais. Então é melhor eu guardar esses resultados num array bidimensional do que ficar invocando de forma recursiva. Aquela tabela ali é meio que um mapa de calor. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também como projeto, um projetinho chamado Alinhamentos. Pessoal, isso aqui é um projeto didático, tá? Ele não é para representar nada do mundo real, não, tá? Tem algoritmos específicos para fazer isso. Isso aqui é a ideia, né, do algoritmo. Então vejam as duas proteínas, né? Quando eu mando alinhar, ele faz exatamente esse processo. Ele compara aminoácido com aminoácido, cada aminoácido com outro aminoácido, dependendo, usando como base o valor da comparação, o que veio anteriormente. Então, aquela hora lá que eu falei, veio daqui e daqui, porque por que deu um valor diferente? Porque já tinha um score acumulado naquele ponto ali. Tá? Então, ali só para eu acho que eu coloquei mais vermelho assim, né? Para mostrar um mapa de calor aqui dos maiores números. Então, quanto maior o número, mais vermelho ele fica, quanto menor, mais verdinho. Poderia pôr, sei lá, um amarelo aqui, quase uma cor do arco-íris ou um azul, tá certo? Isso aqui é um uso de programação dinâmica para alinhar duas sequências, né? Duas proteínas ou dois trechos de DNA, dois genes, né? Para estabelecer relação evolutiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso pegar aqui qual que é a sequência de aminoácidos que representa a proteína queratina no ser humano e qual que é a sequência de aminoácidos que representa a proteína queratina numa baleia, ou num elefante, ou num papagaio, enfim. Comparo as duas e vai me dizer o resultado, que é isso aqui que está aqui embaixo, vai me dizer mais ou menos qual que foi, como que uma proteína chegou na outra se houve algum processo de evolução entre um animal e outro. Então, nesse caso aqui, como que a gente leria, né? Só, isso aqui é curiosidade, tá? Então, eu tenho a MDNNP, que está essa aqui, ó, MDNNP, brarará, e a outra MNN, VLN. Cada letra, pessoal, é um aminoácido, tá? M-metionina, tá bom? Cada um é um nome, é um aminoácido. Nem sempre a letra é a primeira letra da palavra, tá? N, já não lembro. V é valina, L acho que é leucina, e eu não lembro agora, também faz bastante tempo que eu não mexo com isso aqui. Mas como que a gente lê? Vocês percebem que entrou uns espaços aqui? Qual que é a ideia? Bem, eu tenho uma proteína original, eu comparei com outra. O que pode ter acontecido no processo evolutivo se essas coisas têm algum tipo de relação, né? O M continuou M, o D mutou para um N, o N continuou a N. Os dois símbolos que estavam aqui, os dois aminoácidos que estavam aqui, que quer dizer, que na verdade não tem aminoácido aqui, é, foi inserido dois aminoácidos novos, o V e o L. Aí o N se manteve, o P virou S, entrou um G aqui no meio, o N virou R, o I virou T. Entenderam a ideia? É mais ou menos isso, tá? Então, isso aqui é mais para vocês entenderem a ideia da programação dinâmica, mas assim, não vai ser cobrado de forma alguma isso. Tá bom, pessoal? Então, a ideia dessa aula era falar sobre recursividade, porque ela vai aparecer bastante agora na disciplina, em alguns algoritmos que a gente vai implementar e em algumas estruturas de dados também.
tá bom? Então, pessoal, acho que é isso aí. Essa aula está finalizada e depois a gente já vai partir para começar a ver alguns algoritmos, tá? A gente vai trabalhar com os algoritmos de busca, tudo bem? Que vai ter uma versão recursiva de um deles também, tá bom? Então, falou, valeu e até mais.